O sangue escorria quente pelo pescoço de Ana, um filete viscoso que se misturava ao suor frio da noite. Ela corria pelas ruas estreitas do bairro das Sombras em Porto Negro, o coração pulsante e decadente da cidade costeira, onde as luzes dos postes tremulavam como velas agonizantes contra a brisa salgada do Atlântico. Atrás dela, os passos ecoavam, não humanos, mas algo mais primal, um rosnado baixo que cortava o ar úmido. Seu coração martelava, não pelo medo imediato, mas pela certeza de que, se parasse, seria o fim. A lua cheia se esgueirava entre as nuvens, iluminando as fachadas descascadas das casas coloniais, com janelas que pareciam olhos vazios vigiando sua fuga. Ana tropeçou em uma raiz exposta da calçada irregular, caindo de joelhos sobre o pavimento molhado pela garoa recente. O impacto enviou uma dor aguda pela perna, mas ela se ergueu, ignorando o rasgo na saia. Não agora, murmurou para si mesma, a voz rouca de exaustão. Ela havia visto aquilo no espelho do quarto da mansão velha, momentos antes. O reflexo de um homem alto, pálido como a porcelana rachada das xícaras antigas, com olhos que brilhavam como brasas em uma fornalha fria. Ele não era humano, não mais, e agora ele a caçava. Porto Negro era um labirinto de segredos, construída sobre as ruínas de antigas plantações de cana, onde o solo ainda guardava o cheiro de terra vermelha e sofrimento esquecido. As ruas do bairro das Sombras serpenteavam entre casarões abandonados, com varandas de ferro forjado que rangiam ao vento, como se sussurrassem maldições. Ana conhecia aquelas vielas desde criança, quando brincava de esconde-esconde com os primos, mas à noite elas se transformavam em armadilhas. Ela virou à direita, mergulhando em um beco escuro ladeado por muros altos, cobertos de era espinhosa. O som dos passos se aproximava, ritmados, inexoráveis, como o tic-tac de um relógio antigo, marcando o fim de uma era. Ela apertou o pingente no pescoço, um relicário de prata que sua avó lhe dera, contendo uma mecha de cabelo loiro desbotado. Proteja-me das sombras que andam, recitava a velha lenda familiar, mas Ana nunca acreditara em superstições. Até esta noite. O ar estava carregado com o cheiro metálico de sangue. O dela, misturado a algo mais antigo, podre, como ferro enferrujado. Ela alcançou a saída do beco, emergindo na Praça dos Esquecidos, onde uma fonte seca erguia-se no centro, cercada por bancos de pedra lascada. Ali, sob a luz amarelada de um poste solitário, ela parou, ofegante, e olhou para trás. Ele estava lá, o Lorde Vampiro de Porto Negro, como os sussurros o chamavam nas noites de boate no Cais das Almas. Alto, com cabelos negros caindo sobre os ombros como asas de corvo, vestindo um casaco longo que ondulava como fumaça. Seus olhos, vermelhos como o vinho envelhecido nas adegas subterrâneas da cidade, fixaram-se nela. Não era medo o que Ana sentia agora. Era uma raiva primal, misturada a uma atração involuntária, como se o corpo dela reconhecesse o predador em seu sangue. "Por quê?" gritou ela, a voz ecoando contra as paredes úmidas. "Eu não fiz nada." Ele parou a poucos metros, o rosto impassível, mas um sorriso sutil curvou seus lábios finos. "Você viu o que não devia, Ana. O retrato, ele sorriu para você." Sua voz era um veludo rouco, com sotaque arrastado das terras do interior, onde as lendas de sugadores de sangue se entrelaçavam com as histórias de escravos fugidios. Ana recuou, o coração acelerado. O retrato. Na mansão velha, onde ela trabalhava como guia turística para sustentar a família, havia um quadro antigo na sala principal. Um homem idêntico a ele, pintado séculos atrás, com olhos que pareciam seguir os visitantes. Horas antes, durante o tour noturno, o retrato havia mudado. Os lábios se moveram, um sorriso vivo, dirigido só a ela. E então, o Lorde desaparecera da cidade, ou assim diziam os rumores. Mas ele estava aqui, caçando-a. Ana girou nos calcanhares e correu novamente, cruzando a praça em direção à Avenida das Palmeiras, onde os bares clandestinos fervilhavam com o som de samba abafado e risadas etílicas. A multidão poderia salvá-la, ou atraí-lo para mais presas. Seus pulmões ardiam, o vestido colando a pele suada. Ela irrompeu na avenida, esbarrando em um grupo de jovens que fumavam sob as luzes neon piscantes. "Ei,
Cuidado, reclamou um deles, mas Ana não parou. Atrás, o Lorde emergiu da praça, ignorando os olhares curiosos, movendo-se com uma graça felina que desafiava a gravidade. Ela se esgueirou por uma porta lateral do bar do finado, um antro escondido atrás de uma fachada de peixaria, onde o cheiro de mariscos se misturava ao de uísque barato. O interior era um caos de mesas lotadas, com paredes forradas de redes de pesca e fotos amareladas de pescadores que nunca retornaram. Ana se jogou atrás do balcão, o coração na garganta. "Me ajude!" sussurrou para o barman um homem corpulento com tatuagens desbotadas nos braços. Ele a olhou confuso, mas o instinto o fez assentir. "O que foi isso? Um maluco te seguindo?" Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um rangido lento. O Lorde entrou, o ar ao seu redor parecendo esfriar. Os frequentadores calaram-se, um silêncio pesado caindo como névoa. Seus olhos varreram o salão, pousando em Ana. "Você não pode fugir do que corre em suas veias", disse ele, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Ana sentiu um arrepio. Não era só ameaça, era verdade. Sua família sempre tivera histórias de tios que sumiam nas noites de lua cheia, de avós que evitavam o sol. Seria possível? Ela marcada pelo sangue dos noturnos? O barman sacou uma faca debaixo do balcão, mas o Lorde nem piscou. Em um borrão de movimento, ele avançou, desarmando o homem com um gesto fluido. Ana gritou, mas o som foi abafado pelo pânico que se espalhava. Pessoas se levantaram, derrubando cadeiras, correndo para a saída dos fundos. O Lorde a alcançou, sua mão fria como mármore tocando seu ombro. "O retrato sorriu porque você é como eu, a herdeira perdida do clã das sombras. Seu avô, ele me traiu, mas você carrega o legado." Ana se debateu, os olhos arregalados de horror e descrença. O toque dele queimava, não de dor, mas de uma fome despertando em seu interior. Uma sede que ela sempre atribuíra à anemia crônica. Fora do bar, sirenes distantes uivavam, a polícia de Porto Negro respondendo ao tumulto. Mas o Lorde a puxou para as sombras dos fundos, onde uma escadaria levava aos túneis subterrâneos abandonados, resquícios das minas de sal da era colonial. "Venha comigo, ou morra aqui", sussurrou ele, os caninos reluzindo à luz fraca. Ana hesitou, o mundo girando em um vórtice de medo e destino inescapável. A noite de Porto Negro engolia tudo, e ela, pela primeira vez, sentia o chamado das trevas. As escadarias dos túneis subterrâneos rangiam sob os pés de Ana. Cada degrau, uma descida inevitável para o ventre úmido de Porto Negro. O Lorde a arrastava com uma força que não exigia esforço, sua mão como garras de ferro frio cravadas em seu braço. O ar ficava mais denso, carregado de sal e decomposição, ecoando os sussurros distantes da água que infiltrava as paredes de pedra rachada. Sirenes uivavam lá em cima, na Avenida das Palmeiras, mas o som se perdia como um eco fraco, engolido pela escuridão que os envolvia. Ana tropeçava, o vestido rasgado colando a pele, mas uma parte dela, uma fome recém-despertada, a impelia para a frente, como se o corpo soubesse o caminho melhor que a mente. Eles emergiram em um corredor largo, iluminado por lanternas improvisadas presas às paredes, onde o mofo formava padrões como veias expostas na rocha. Os túneis das antigas minas de sal estendiam-se como artérias abandonadas sob a cidade, resquícios de uma era em que escravos cavavam o solo por grãos brancos que valiam mais que vidas. O Lorde soltou seu braço, mas Ana não fugiu. O pavor a paralisava, misturado a uma curiosidade mórbida que a fazia questionar tudo. "Onde estamos?", perguntou ela, a voz ecoando baixa, como se temesse acordar algo pior que ele. "Embaixo do cais das almas", respondeu ele, sem virar o rosto. Sua silhueta alta se destacava contra a penumbra, o casaco ondulando como uma capa viva. "Aqui, os segredos de Porto Negro respiram. Seu avô construiu parte desses túneis fugindo de caçadores como eu." Ele parou em uma câmara lateral, onde pilhas de caixotes velhos se amontoavam, cobertos de teias e poeira salgada. Ana recuou contra a parede, sentindo a umidade gelada infiltrar suas roupas. O cheiro de sangue seco pairava no ar, misturado ao sal marinho que subia dos poços abandonados. Seus olhos se ajustavam à escuridão, revelando nichos escavados na rocha, como tumbas improvisadas. "Você mente", cuspiu ela, o peito arfando.
Meu avô era um pescador, morreu no mar. Essas histórias são lendas de família, nada mais. Mas as palavras soavam frágeis, ecoando a dúvida que crescia em seu estômago. Ela se lembrava das noites em que a avó trancava as portas da casa, no bairro das Sombras, murmurando sobre o sangue que chama. Ana sempre rira, atribuindo a loucura da velhice. Agora, o toque do Lorde ainda formigava em sua pele, despertando uma coceira interna, como se veias antigas se agitassem sob a superfície. Ele se virou devagar, os olhos vermelhos brilhando como lanternas em uma neblina. Lendas? Seu avô era do clã, Ana. Um traidor que se escondeu entre humanos, diluindo o sangue para sobreviver. Ele me entregou aos caçadores do Conselho das Sombras, em troca de uma vida falsa. Mas o retrato, ele guarda a verdade. Sorriu para você porque o legado desperta. Sua voz era um ronronar baixo, carregado de uma raiva contida que ecoava nas paredes. Ele se aproximou, o rosto pálido marcado por cicatrizes sutis, como linhas de uma vida eterna demais para a carne suportar. Ana sentiu o calor de sua própria respiração contrastar com o frio dele, e por um instante, uma atração traiçoeira a invadiu. O instinto de presa reconhecendo o alfa. Antes que pudesse reagir, um som ecoou pelo túnel. Passos arrastados, múltiplos, vindos de uma bifurcação à frente. O Lorde enrijeceu, os sentidos aguçados como os de um lobo farejando intrusos. Eles vieram rápido, murmurou ele, puxando-a para trás de uma pilha de caixotes. Ana espiou pela fresta, o coração disparado. 3 figuras emergiram da escuridão, silhuetas encapuzadas, movendo-se com a mesma graça predatória, mas com um cheiro diferente. Suor humano misturado a algo químico, como remédios para mascarar a sede. Eram caçadores, do tipo que os rumores descreviam nas tavernas do cais, mortais treinados pelo conselho, armados com facas de prata e injeções de veneno que queimavam o sangue vampírico. O líder, um homem magro com cicatrizes no rosto, ergueu uma lanterna, varrendo o túnel. Ele está aqui, eu sinto o fedor, grunhiu, a voz rouca de quem fumava cachimbos de tabaco forte. Seus companheiros se espalharam, um deles cheirando o ar como um cão de caça. Ana prendeu a respiração, o corpo colado ao do Lorde, sentindo o peito dele subir e descer em um ritmo quase humano. Fique quieta, sussurrou ele em seu ouvido, o hálito frio roçando sua nuca. O toque reacendeu aquela fome interna, uma queimação na garganta que a fez engolir em seco. Os caçadores avançaram, chutando detritos para o lado. A garota também. Ela viu o retrato. Não pode sair viva. O líder parou perto deles, o feixe de luz dançando perigosamente próximo. Ana viu as armas. Ceras curvas, envenenadas com extratos de alho e prata derretida, projetadas para paralisar, não matar de imediato. O Lorde se moveu como um borrão, emergindo das sombras e derrubando o primeiro caçador com um soco que ecoou como um trovão. O homem caiu, gorgolejando, sangue escorrendo da boca. Os outros reagiram, sacando facas, mas o Lorde era rápido demais. Um golpe no pescoço do segundo, um chute que quebrou o joelho do terceiro. Ana assistia, paralisada, o estômago revirando com um cheiro metálico que enchia o ar. O líder se ergueu, injetando algo em seu próprio braço para ganhar força, e atacou com uma fúria desesperada. A lâmina roçou o ombro do Lorde, arrancando um grunhido de dor. O veneno agia rápido, fazendo veias negras se espalharem sob sua pele pálida. Ele revidou, cravando os caninos no pescoço do homem, bebendo o suficiente para enfraquecê-lo antes de jogá-lo contra a parede. O caçador desabou, imóvel, os olhos vidrados. O Lorde cambaleou de volta, o ferimento fumegando levemente, o veneno lutando contra seu sangue antigo. Eles são persistentes, disse ele, limpando a boca com as costas da mão. Ana se afastou horrorizada, mas também fascinada pela ferocidade crua, biológica, como um animal defendendo o território. Você matou eles, murmurou ela, a voz trêmula. Não era julgamento, era o reconhecimento de que o mundo que ela conhecia havia rachado. Não mortos, paralisados. O conselho os recuperará. Ele a encarou, os olhos ainda flamejantes. Mas virão mais. Você precisa escolher, Ana. Fuja para a luz e morra como humana. Ou desça comigo
e desperte o que seu avô enterrou. Ele estendeu a mão manchada de sangue fresco. Os túneis pareciam pulsar ao redor deles, o som distante de água gotejando como um relógio contando os segundos. Ana hesitou, sentindo a sede crescer, uma dor que não era mais só física. Lá em cima, Porto Negro dormia sob a lua, alheia aos clãs que disputavam suas sombras. Ela deu um passo à frente, o destino se fechando como as mandíbulas de uma armadilha inescapável. Hannah desceu mais fundo nos túneis, o braço do Lorde envolvendo sua cintura como uma âncora fria em meio ao caos que fervilhava em seu peito. O ar se tornava sufocante, impregnado de um sal úmido que grudava na pele como o suor de um pesadelo vivo. Cada passo ecoava nas paredes irregulares, revelando fissuras onde raízes antigas se entrelaçavam à rocha, como veias pulsantes de uma cidade que nunca dormia de verdade. Atrás deles, os corpos dos caçadores jaziam imóveis, mas Ana sabia que o silêncio era ilusório. O Conselho das Sombras não perdoava falhas, e os reforços viriam como ratos farejando carniça. "Por que eu?" perguntou ela, a voz rouca cortando a penumbra, enquanto tropeçavam em uma poça de água estagnada que refletia a luz fraca de uma lanterna improvisada. O Lorde não respondeu de imediato. Em vez disso, apertou o passo guiando-a por uma bifurcação estreita, onde o teto baixava, forçando-os a se curvar. O cheiro de sangue fresco ainda pairava em sua boca, misturado ao veneno que o corroía por dentro. Ela via as veias escuras subindo por seu pescoço, como raízes envenenadas se espalhando. Ele grunhiu de dor ao se endireitar, mas seus olhos vermelhos permaneciam fixos à frente, vigilantes. "Porque o sangue não mente, Ana", disse ele finalmente, a voz um sussurro áspero que ecoava como o vento nos cais abandonados. "Seu avô, Elias, era meu irmão de clã. Ele bebeu das veias antigas, como eu, mas traiu tudo por uma mulher humana, sua avó. Diluiu o legado para se esconder, mas o retrato na mansão velha, ele é um espelho do sangue. Quando sorriu para você, foi o chamado. A herança desperta no luar, no sal do mar que corre em nós." Eles emergiram em uma galeria maior, um vasto salão subterrâneo, onde pilastras de sal cristalizado se erguiam como dentes de uma fera adormecida. Lanternas a óleo pendiam de ganchos enferrujados, lançando sombras dançantes que faziam as formações rochosas parecerem garras vivas. Ana parou, o estômago revirando com a revelação. Ela se lembrava do avô como um homem quieto, que pescava nas águas turvas do Atlântico e evitava as festas no cais das almas, alegando dores de cabeça sob o sol. As histórias da avó sobre sombras que andam agora ganhavam contornos cruéis, biológicos, não maldições, mas instintos herdados, uma fome que se manifestava em noites de insônia e sede inexplicável. "Ele nunca me contou nada", murmurou ela, encostando-se a uma pilastra fria, sentindo o sal arranhar sua palma como agulhas. "Ah, é você. Por que me caçar em vez de me deixar em paz?" A dor em sua garganta crescia, uma queimação que não era só exaustão, era algo primal, como se seu corpo clamasse por algo além de água ou ar. O Lorde se aproximou, o rosto pálido marcado pela luta recente, suor frio perlando sua testa, apesar da frieza eterna. "Eu não caçava para matar. O Conselho me forçou. Eles querem extinguir traidores como Elias e sua linhagem. Mas quando o retrato sorriu, eu soube que você era a chave. O Clã das Sombras precisa de sangue puro para sobreviver às disputas com os rivais do interior. Os Lobos de Ferro, aqueles bastardos das plantações abandonadas, estão invadindo Porto Negro, disputando o cais por presas frescas." Ele estendeu a mão novamente, mas desta vez com uma delicadeza que contrastava sua força, tocando o pingente em seu pescoço. O relicário aqueceu sob seus dedos, e Ana sentiu um choque, como se o cabelo loiro dentro dele pulsasse com vida própria. Antes que pudesse recuar, um rugido baixo ecoou da entrada da galeria, fazendo o sal das paredes vibrar. O Lorde girou, os caninos se alongando instintivamente, enquanto sombras se moviam na escuridão. Não eram caçadores humanos, eram eles, os Lobos de Ferro, rivais ancestrais cujos clãs se formaram nas fazendas de cana do sertão, onde a seca forjava predadores mais brutais que o mar. 3 deles surgiram, corpos musculosos cobertos por casacos de couro rachado,
olhos amarelados brilhando com fome territorial. O líder, um homem atarracado com barba espessa e cicatrizes de mordidas antigas, rosnou: Victor, o traidor, o conselho te quer, mas nós queremos a garota. Seu sangue cheira a fraqueza, perfeito para diluir o nosso. Victor, o nome do Lorde, revelado pela primeira vez, se posicionou à frente de Ana, o corpo tenso como uma corda esticada. Ela é minha herdeira, Rocco. Toque nela e o salão será seu túmulo. O ar se carregou de tensão, o cheiro metálico de antecipação misturando-se ao mofo. Ana recuou, o coração disparado, mas a sede em sua garganta se transformava em fúria, um instinto que a fazia cerrar os punhos. Rocco riu, um som gutural como o de um animal ferido, e avançou com os outros, facas curvas reluzindo à luz das lanternas. A briga explodiu em um turbilhão de movimentos. Victor derrubou o primeiro lobo com um golpe no peito, o impacto ecoando como um tambor de guerra. Mas Rocco era rápido, cravando as presas no ombro dele, reabrindo a ferida envenenada. Sangue escuro jorrou, salpicando o chão salgado, e Victor urrou de dor, revidando com um chute que quebrou costelas. Ana, paralisada no início, sentiu o pânico se transformar em algo selvagem. A fome a impulsionou. Quando o terceiro lobo se virou para ela, ela o acertou com uma pilastra solta, o impacto enviando-o ao chão com um estalo de osso. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sua força não era humana, não mais. Rocco se ergueu, cuspindo sangue, e atacou Victor novamente, os dois rolando pelo chão em uma massa de garras e dentes. Você enfraquece o clã se a transforma, gritou o rival, a voz distorcida pela mordida. Ana se jogou sobre ele, instintivamente cravando as unhas em seu braço, sentindo o gosto de sangue no ar como um convite irresistível. Victor aproveitou a distração, quebrando o pescoço de Rocco com um giro brutal. Os outros lobos, feridos, rastejaram para as sombras uivando promessas de vingança. O salão caiu em silêncio, interrompido apenas pela respiração pesada de Victor. Ele se ergueu, o ferimento no ombro fumegando, e olhou para Ana com uma mistura de orgulho e preocupação. Você lutou como uma de nós. O despertar começou. Ela limpou as mãos no vestido, o sangue alheio pegajoso em sua pele, e pela primeira vez não sentiu repulsa, apenas uma clareza cruel. E agora? O conselho? Os lobos? Eles não param. Victor assentiu, limpando o suor da testa. Vamos para o Santuário das Veias, no coração dos túneis. Lá, você aprenderá a controlar isso. Mas o preço é alto. Seu mundo humano acaba esta noite. Eles prosseguiram, o eco da briga ainda vibrando nas paredes, enquanto Ana sentia o peso do legado se assentar como correntes invisíveis. Acima, Porto Negro pulsava com vida noturna, mas abaixo, as disputas dos clãs fervilhavam como o mar em tempestade, e ela, no centro, era o elo frágil que poderia uni-los ou destruí-los. A sede crescia, um lembrete biológico de que a noite a reclamava, e com ela, segredos que nem o sal poderia preservar. O eco dos passos de Victor ressoava pelos túneis como um pulso subterrâneo, guiando Ana por uma descida íngreme que parecia sugar a luz remanescente das lanternas. O ar no Santuário das Veias era mais opressivo, carregado de umidade salina que se infiltrava nos pulmões como uma respiração coletiva de algo antigo e faminto. As paredes aqui não eram mais rocha bruta, formavam veias de sal translúcido, pulsando fracamente com a umidade que gotejava de fissuras invisíveis, como se o coração de Porto Negro batesse logo abaixo. Ana sentia o chão irregular sob os pés descalços. Ela havia perdido os sapatos na briga anterior. Cada pedaço de cascalho uma agulha que a ancorava à realidade cruel que se desdobrava. Victor mancava ligeiramente, o veneno dos caçadores ainda serpenteando por suas veias, tornando sua pele pálida um mapa de linhas escuras que subiam pelo braço. Ele não reclamava. Em vez disso, apertava o ombro ferido com a mão livre, os olhos vermelhos varrendo as sombras à frente. Fique perto, murmurou ele, a voz rouca como o rangido de cordas nos cais durante uma tempestade. O santuário não é só refúgio, é onde o clã se reúne, mas com os lobos farejando, pode ser uma armadilha. Ana assentiu, mas sua mente girava em um vórtice de perguntas.
A sede em sua garganta havia evoluído de uma coceira incômoda para uma queimação constante, como se ácido corroesse o interior de sua boca. Ela lambia os lábios secos, sentindo os dentes mais afiados, um instinto biológico que a aterrorizava e excitava em igual medida. Eles cruzaram uma câmara ampla, onde o sal formava arcos naturais como costelas expostas de uma besta colossal. No centro, uma poça rasa de água salgada refletia a luz fraca, e ao redor, nichos esculpidos abrigavam figuras encapuzadas, membros do clã das sombras, imóveis como estátuas, mas com olhos que se abriam ao sentir a presença deles. Uma mulher esguia, com cabelos negros trançados como cipós, ergueu-se de um dos nichos, o rosto marcado por cicatrizes de mordidas antigas. Victor, você trouxe uma humana para cá? O conselho já nos caça. Isso é loucura. Sua voz era um sibilo afiado, carregada do sotaque arrastado das terras baixas, onde o mar moldava temperamentos duros como conchas. Ela não é humana, Lyra, rebateu Victor, parando no centro da câmara. Ele empurrou Ana para a frente gentilmente, mas firme, expondo-a ao escrutínio coletivo. Os olhos dos outros se fixaram nela, não com hostilidade imediata, mas com uma fome avaliadora, como predadores farejando fraqueza em uma presa. Cana recuou um passo, o coração martelando contra as costelas, mas Victor continuou. O retrato sorriu. O sangue de Elias desperta nela. Se a perdermos, o clã enfraquece mais. Lyra se aproximou, circulando Ana como uma sombra viva, inalando o ar perto de seu pescoço. O cheiro de sal e sangue seco emanava dela, misturado a algo floral, como jasmim murchando na umidade. Cheira a diluição, fraco demais para lutar contra os lobos. Por que arriscar? Ana sentiu a raiva borbulhar, alimentando a sede que agora latejava em suas têmporas. Eu lutei contra eles lá em cima, disse ela, a voz ganhando força apesar do tremor. Quebrei um osso sem nem tentar. Não sou fraca, só nova nisso. As palavras saíram mais confiantes do que ela esperava. E Lyra parou, erguendo uma sobrancelha pálida. Os outros murmuraram, um coro baixo de aprovação misturada à dúvida. Victor sorriu sutilmente, o primeiro traço de alívio em seu rosto exausto. Viu? O legado não mente, mas precisamos de tempo para ela se adaptar. O veneno em mim, ele acelera o processo, mas também atrai os rivais. Antes que Lyra pudesse responder, um tremor sacudiu o salão, poeira salgada caindo das pilastras como neve suja. Gritos ecoaram de uma passagem lateral, não humanos, mas rosnados guturais, seguidos pelo clangor de metal contra a rocha. Eles vieram pelo sul! Gritou um homem corpulento de outro nicho, sacando uma lâmina curva forjada em prata endurecida. Os lobos de ferro irromperam na câmara, mais numerosos agora, pelo menos 6, liderados por um substituto de Rocco. Um gigante com ombros largos como barris de rum, olhos amarelados flamejando com ódio territorial. A garota é nossa! Victor, sua linhagem traidora acaba aqui! Berrou ele, a voz ecoando como trovão em uma caverna. O caos explodiu em um instante. Victor avançou como um borrão, colidindo com o líder dos lobos em uma massa de garras e presas. Seus corpos se chocaram contra uma pilastra, rachando o sal em estilhaços que voaram como lâminas. Ana se jogou para o lado, instinto guiando-a para pegar uma estaca improvisada de rocha salgada. Lyra lutava ao seu lado, derrubando um lobo com um golpe preciso na jugular, o sangue jorrando quente e espesso, salpicando o chão. O cheiro invadiu as narinas de Ana, despertando a fome em uma onda avassaladora. Ela viu veias pulsantes no pescoço do atacante mais próximo e, sem pensar, cravou a estaca em seu peito. O lobo urrou, caindo de joelhos, mas não antes de arranhar seu braço, rasgando a carne em linhas ardentes. A dor a ancorou, mas também a impulsionou. Ela se virou para ajudar Victor, que rolava pelo chão com o gigante, o veneno tornando seus movimentos mais lentos, veias negras agora alcançando seu rosto. "Ana, atrás!" gritou Lyra, mas era tarde. Outro lobo a acertou pelas costas, jogando-a contra a poça central. A água salgada gelada encharcou suas roupas, misturando-se ao sangue que escorria de seu braço. O atacante se ergueu sobre ela, presas à mostra. Mas Ana rolou para o lado, sentindo uma força nova, biológica, surgir em seus músculos. Ela o chutou no joelho.
o estalo de osso ecoando, e então mordeu seu antebraço exposto, não por vingança, mas por sobrevivência, o gosto metálico explodindo em sua boca como um elixir proibido. O lobo recuou, cambaleando, e Victor aproveitou para finalizar o líder com um golpe fatal no pescoço, o corpo tombando com um baque úmido. Os restantes dos lobos, vendo a maré virar, fugiram para as passagens escuras, deixando para trás um rastro de sangue e gemidos. O salão cheirava a carnificina, o ar pesado com o vapor de feridas abertas. Ana se ergueu, ofegante, limpando a boca com as costas da mão, o sangue alheio ainda quente em sua língua. A sede se acalmou momentaneamente, substituída por uma euforia sombria, como se seu corpo finalmente se reconhecesse. Victor se aproximou, apoiando-se em Lyra, o rosto contorcido de dor. Você bebeu. O despertar se completa. Seus olhos encontraram os dela, agora tingidos de um vermelho sutil, o primeiro sinal da transformação. Ana tocou o próprio braço ferido, sentindo a carne se regenerar devagar, veias se fechando como raízes se retraindo. E o conselho? Eles sabem disso agora. Lyra assentiu, ajudando Victor a se sentar em um nicho. Virão ao amanhecer. Precisamos fortificar o santuário e planejar. Os lobos não param. Eles querem o cais das almas para si, e você, Ana, é o pivô dessa guerra. Enquanto os outros limpavam os corpos e reforçavam as entradas com barricadas de sal e rocha, Ana se encostou a uma parede, o peso da noite pressionando seus ombros. O santuário das veias, outrora um mistério, agora era seu lar relutante, um labirinto de instintos e lealdades que a puxavam para as profundezas. Acima, Porto Negro acordava com o sol nascente, mas abaixo, as disputas dos clãs fervilhavam, e ela, com sangue recém-despertado, era tanto arma quanto alvo. A sede retornaria mais forte, e com ela, escolhas que poderiam selar o destino de todos. O sol nascente filtrava-se pelas fendas dos túneis como lâminas de luz traiçoeira, mas no santuário das veias, a escuridão reinava absoluta, um véu protetor tecelado pelo sal que absorvia qualquer intrusão do dia. Ana sentia o peso da transformação em cada veia, uma queimação que se espalhava como raízes quentes sob a pele, misturando-se ao ardor do ferimento no braço. O sangue que ela havia bebido ainda pulsava em sua boca, um resíduo metálico que a ancorava à nova realidade, enquanto os membros do clã se moviam ao seu redor, como sombras vivas, reforçando barricadas com blocos de sal endurecido e lâminas improvisadas. Victor se encostou a uma pilastra, o rosto pálido agora salpicado de suor frio, as veias envenenadas traçando linhas irregulares até sua mandíbula. Lyra trabalhava ao lado dele, aplicando um cataplasma de ervas salinas no ombro ferido, um remédio antigo, extraído das raízes que cresciam nas profundezas, projetado para neutralizar toxinas sem diluir o sangue vampírico. Isso vai doer como o inferno, avisou ela. A voz um sussurro cortante, enquanto pressionava o pano úmido contra a carne fumegante. Victor grunhiu, os dentes cerrados, mas seus olhos vermelhos fixaram-se em Ana, uma mistura de orgulho e urgência brilhando neles. Você se saiu bem lá em cima, mas o conselho não perdoa despertares não autorizados. Eles virão com tudo, não só caçadores, mas emissários para negociar. Ana limpou as mãos ensanguentadas na saia rasgada, sentindo a regeneração lenta puxar a pele do braço, fechando o rasgo como se o corpo se costurasse sozinho. O cheiro de carnificina ainda impregnava o ar, misturado ao sal úmido que gotejava das paredes, formando poças que refletiam as lanternas como olhos vigilantes. Negociar? Eles me querem morta como aos lobos, rebateu ela, a voz ganhando um tom rouco instintivo que a surpreendia. Os outros do clã, meia dúzia de figuras esguias com rostos marcados por noites eternas, pausaram suas tarefas, lançando olhares avaliadores. Um homem mais velho com cicatrizes no pescoço como colares de mordidas murmurou: "O Conselho das Sombras governa pelo medo, garota. Eles controlam o cais das almas e as rotas de sangue no porto. Se você é a herdeira de Elias, é uma ameaça ao equilíbrio." Antes que Ana pudesse responder, um tremor baixo sacudiu o salão, poeira caindo como chuva fina. Lyra ergueu a cabeça, os sentidos aguçados farejando o ar. "Não são lobos. É pior.
o cheiro de prata e incenso. Emissários do conselho. Victor se endireitou, ignorando a dor que o fazia cambalear, e gesticulou para os outros se posicionarem nas sombras dos nichos. Ana sentiu o pânico subir, mas a sede recém-despertada o transformou em fúria, um instinto biológico que a fazia cerrar os punhos, os caninos latejando levemente. Eles se esconderam atrás das pilastras, o coração dela martelando como um tambor de guerra abafado. A entrada principal rangeu, e 3 figuras emergiram da penumbra. O líder, uma mulher alta com cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestindo um casaco longo bordado com símbolos de sal e sangue, o selo do conselho. Seus acompanhantes eram guardas, corpos robustos armados com correntes de prata que tilintavam como sinos fúnebres. O ar esfriou ao redor deles, carregado de um perfume artificial que mascarava o fedor de venenos. Victor, traidor das veias antigas, anunciou a mulher, a voz ecoando como um decreto nas paredes salinas. O conselho sabe do despertar. A garota carrega o sangue diluído de Elias, uma abominação que desequilibra os clãs. Entregue-a, e talvez sua linhagem sobreviva como servos no cais. Victor emergiu das sombras, o corpo tenso, mas a postura ereta desafiando a fraqueza do veneno. Isabela, você vem ao meu santuário com correntes? O retrato sorriu para ela. O legado de Elias é puro, não diluído. Os lobos invadem nossas terras e o conselho ignora, enquanto vocês caçam os fracos. Ana observava de seu esconderijo, o estômago revirando com atenção. Isabela sorriu friamente, os olhos cinzentos varrendo o salão como se farejasse presas. Puro, Elias traiu o clã por uma humana, e agora você desperta uma meia-sangue para desafiar os lobos. O equilíbrio exige sacrifício. Entregue-a, ou o santuário cai. A discussão escalou em sussurros afiados, mas Ana sentiu o ar mudar. Um cheiro sutil de couro rachado e terra seca infiltrando-se pelas passagens laterais. Lobos. Eles haviam farejado a chegada do conselho, oportunistas como sempre. Um rugido baixo confirmou, e antes que Isabela pudesse reagir, sombras irromperam das fendas. 4 lobos de ferro, liderados por um sobrevivente da briga anterior, com o braço enfaixado e olhos amarelados flamejando vingança. O conselho enfraquece. A garota é nossa agora, berrou o líder, lançando-se sobre um guarda com garras estendidas. O salão explodiu em caos. Victor colidiu com Isabela, os dois rolando pela poça central em uma dança mortal de presas e unhas, enquanto Lyra derrubava um lobo com uma estocada precisa na coxa, o sangue jorrando e misturando-se ao sal. Ana se moveu por instinto, pegando uma corrente caída de um guarda e chicoteando o ar contra o líder dos lobos, o metal mordendo sua carne exposta. Ele urrou virando-se para ela com fúria, mas a força em seus membros, agora amplificada pela transformação, a fez esquivar e contra-atacar, cravando os dentes em seu ombro. O gosto amargo explodiu, alimentando a sede, mas também a clareza. Ela não era mais presa, era caçadora. Gritos ecoavam, o clangor de metal contra a rocha, misturando-se ao gorgolejar de gargantas rasgadas. Victor imobilizou Isabela contra uma pilastra, os caninos roçando seu pescoço. Diga ao conselho. A guerra pelos clãs começa agora. Ana lidera conosco, ou todos caem. A emissária cuspiu sangue, os olhos flamejando o ódio. Vocês selam o fim. Os lobos e o conselho se unirão contra traidores como você. Mas Victor a soltou, deixando-a cambalear para os guardas sobreviventes, que recuaram para as sombras prometendo retaliação. Os lobos restantes fugiram, deixando corpos espalhados como detritos de uma tempestade. O salão cheirava a suor, sangue e prata queimada, o ar pesado com o vapor de feridas frescas. Ana se ergueu ofegante, o braço da corrente ainda em sua mão, agora manchado de vermelho. Victor se aproximou, tocando seu ombro com uma delicadeza que contrastava a carnificina. Você escolheu o clã, mas o preço, o conselho declarará caça aberta. Precisamos contra-atacar no Cais das Almas, antes que o amanhecer nos traia. Lyra assentiu, limpando a lâmina. E os lobos voltarão em maior número. Ana, seu sangue os atrai como isca. Ana sentiu o peso da decisão se assentar. A sede agora uma companheira constante, um lembrete biológico de lealdades divididas. Acima,
Porto Negro despertava com o burburinho do dia, mas abaixo, as veias do santuário pulsavam com promessas de sangue derramado. Victor a puxou para uma passagem secreta, os olhos nos dela carregados de uma conexão proibida. Não só alfa e herdeira, mas algo mais profundo, instintivo. Juntos mudamos o equilíbrio, sussurrou ele, enquanto mergulhavam nas profundezas. Mas no eco distante de passos inimigos, Ana sabia. A verdadeira batalha mal começara, e seu legado poderia ser a faísca que incendiava tudo. As sombras das passagens secretas engoliam Victor e Ana como um abraço úmido e inescapável, o sal das paredes roçando suas peles como dedos gelados. O ar no ventre mais profundo do santuário das veias era denso, impregnado de um cheiro ancestral de terra molhada e sangue coagulado, ecoando os sussurros distantes da água que percolava das fissuras acima. Cada passo de Ana ecoava com uma determinação nova, mas o peso da transformação latejava em suas veias, uma queimação biológica que a fazia sentir o pulso do clã como se fosse o dela própria. Victor liderava. O ferimento no ombro agora uma crosta escura que ele ignorava, os olhos vermelhos brilhando na penumbra como faróis em névoa salina. Eles nos caçam como ratos, murmurou Ana, a voz rouca cortando o silêncio opressivo enquanto se curvavam sob um arco baixo de rocha salgada. O braço de Victor ainda roçava o dela, um toque que enviava faíscas instintivas por sua espinha, não só proteção, mas uma atração primal, como se seus sangues se reconhecessem em uma dança proibida. Ele parou em uma câmara estreita, onde veias de sal translúcido formavam padrões como artérias expostas, iluminadas por uma única lanterna a óleo que tremulava como uma chama agonizante. O conselho e os lobos se unem por medo, Ana. Seu despertar os assusta. Uma herdeira que pode unir as sombras contra o equilíbrio podre deles, mas no cais das almas golpeamos primeiro. Ana encostou-se à parede fria, sentindo o sal arranhar sua pele regenerada. O ferimento no braço agora uma cicatriz rosada que coçava como um lembrete vivo. A sede retornava em ondas, uma fome que não era só por sangue, mas por vingança contra o mundo que a arrastara para as trevas. Ela se lembrava das noites no bairro das Sombras, guiando turistas pela mansão velha, rindo das lendas como tolices. Agora o retrato que sorrira para ela era o catalisador de uma guerra que fervilhava sob Porto Negro, onde o Atlântico batia contra os cais como um coração irritado. E se eu falhar? Meu sangue é diluído, como eles dizem. Não sou como você. Victor se virou, o rosto pálido marcado por linhas de fadiga eterna, e tocou seu queixo com dedos frios, erguendo seu olhar ao dele. Seus olhos se encontraram em um instante carregado, a conexão instintiva se aprofundando em algo mais cru, lealdade misturada a desejo, o alfa reconhecendo a companheira perdida. Seu sangue é o fogo que Elias apagou, mas que agora queima. Eu traí o conselho por clãs como o nosso, Ana, por você. Antes que ela pudesse responder, um rugido baixo ecoou da passagem principal, seguido pelo clangor de correntes e rosnados. Os inimigos convergiam, o conselho e os lobos formando uma aliança frágil para esmagar as sombras de uma vez. Eles emergiram em uma galeria inferior, um labirinto de túneis que se conectava diretamente ao cais das almas, resquícios das rotas de contrabando colonial, onde o sal e o rum fluíam como sangue nas veias da cidade. O ar aqui misturava o mofo subterrâneo ao cheiro salgado do mar, e o som distante de ondas batendo contra os pilares de madeira rangentes filtrava-se pelas grelhas de ferro enferrujado. Victor gesticulou para Lyra e os outros que haviam se reunido em silêncio, armas improvisadas reluzindo à luz fraca. Agora, sussurrou ele, e o grupo avançou como uma matilha unida, emergindo nas sombras do cais sob o manto da noite que se aproximava do amanhecer. O cais das almas era um emaranhado de armazéns decadentes e docas podres, onde lanternas a gás piscavam contra a brisa úmida, iluminando pilhas de redes rasgadas e caixotes de peixe podre. Os lobos de ferro já estavam lá, agrupados em torno de um barco ancorado, disputando presas frescas com os emissários do conselho. Uma trégua tensa que se rompeu ao verem as sombras surgirem das grades subterrâneas. Traidores! Berrou o líder dos lobos.
O mesmo gigante da briga anterior, agora com reforços armados com ganchos de ancoragem afiados. Isabela, a emissária, ergueu a mão, mas seus guardas já sacavam correntes de prata, o metal tilintando como uma sentença. A batalha irrompeu em um turbilhão de fúria biológica. Victor colidiu com o líder dos lobos, os dois rolando sobre as tábuas encharcadas do cais, presas cravadas em ombros expostos enquanto o mar rugia abaixo. Sangue salpicava as ondas, misturando-se ao sal que subia em espuma. Lyra derrubou um guarda do conselho com um golpe na garganta, o gorgolejar abafado pelo vento, enquanto os outros do clã enfrentavam os lobos em duelos ferozes, garras rasgando couro, dentes encontrando carne em explosões de dor primal. Ana se moveu pelo caos, a transformação completa agora, seus sentidos aguçados captando o pulsar de veias inimigas como um mapa vivo. Um lobo a acertou pelas costas, jogando-a contra uma pilha de caixotes que se estilhaçaram em lascas de madeira salgada. A dor explodiu em seu flanco, mas a regeneração a impulsionou. Ela se ergueu, os olhos vermelhos flamejando, e cravou as presas no pescoço do atacante, bebendo o suficiente para enfraquecê-lo antes de jogá-lo no mar. O gosto metálico, misturado ao sal do Atlântico, alimentou sua fúria, transformando o medo em poder. Isabela avançou contra ela, correntes de prata chicoteando o ar. "Meia sangue, você destrói tudo!" cuspiu a emissária. Mas Ana esquivou, sentindo o metal queimar o ar perto de sua pele. Com um movimento instintivo, ela arrancou a corrente das mãos de Isabela e a enrolou no pulso da mulher, puxando-a para perto. "O equilíbrio muda comigo", rosnou Ana, os caninos roçando o pescoço da rival antes de empurrá-la contra um pilar, imobilizando-a sem matar, uma misericórdia calculada. Victor finalizou o líder dos lobos com um golpe brutal no peito, o corpo tombando nas águas escuras com um splash que ecoou como um adeus. Os sobreviventes recuaram, os lobos fugindo para as ruas do cais enquanto o conselho se retirava. Isabela, arrastada por seus guardas feridos. O cais cheirava a sangue e mar, o ar pesado com o vapor de feridas e a brisa que carregava o cheiro de vitória amarga. Lyra se aproximou, limpando as mãos ensanguentadas, os olhos em Ana cheios de respeito relutante. "Você liderou como uma das nossas. O conselho vai lamber as feridas, mas os lobos voltarão, e agora com ódio pessoal." Victor se ergueu, mancando até Ana, e a puxou para si em um abraço que misturava alívio e posse instintiva. Seus corpos colidiram, frios contra o calor residual da luta, e por um momento o mundo se resumiu àquele toque, o laço proibido que os unia além de clãs e sangues. O retrato sorriu, porque sabia disso. Murmurou ele contra seu cabelo, a voz um ronronar rouco. "Você é o Lorde agora, Ana. As sombras renascem sob Porto Negro." Ela assentiu, sentindo a sede se acalmar em uma paz sombria, o legado de Elias não mais uma maldição, mas uma coroa de espinhos. Enquanto o amanhecer tingia o horizonte de laranja salgado, o grupo se retirou para os túneis, deixando o Cais das Almas como um campo de batalha marcado pelo sal e pelo sangue. Acima, a cidade acordava com o burburinho de pescadores e mercadores, alheia às veias profundas que pulsavam com novas alianças e guerras iminentes. Ana caminhava ao lado de Victor, o pingente da avó ainda no pescoço como um talismã relutante, agora um símbolo de herança reivindicada. A noite os reclamara, mas o dia traria novos caçadores, e ela, desperta e feroz, estaria pronta para defender o que era seu. No coração de Porto Negro, as sombras sorriam de volta, eternas e implacáveis,